Bom dia, nós chegamos ao fim do Congresso Mundial de Neurologia aqui em Dubai e eu gostaria de trazer alguns highlights acerca de um tema que eu julgo de altíssima importância, que é a investigação de tontura, seja no paciente adulto ou com envelhecimento populacional cada vez mais no paciente idoso. Nós tivemos duas mesas redondas sobre a investigação e tratamento de tontura e os professores dividiram basicamente em 4 subtipos as representações de tontura, né? Então, o paciente com uma tontura vertiginosa, com tontura mais desequilíbrio, na verdade, muitas vezes a queixa vem como tontura, mas na verdade sendo um desequilíbrio, como nos parkinsonismos, tontura, hipotensão postural, então sensação de que vai ter uma lipotímia ou pré-síncope, como eles preferem dizer em inglês, e tontura lightheadedness, ou sensação de cabeça vazia, oca, com muitos sintomas eventualmente subjetivos, queixas subjetivas, muito comumente associada à depressão. E eventualmente um quinto subtipo, que seria uma combinação desses 4, eventualmente com todos esses presentes, com a definição de tontura como uma síndrome geriátrica. O que é uma síndrome geriátrica? No idoso, muitas vezes, nós não temos uma única fisiopatologia explicando uma síndrome, como uma síndrome parkinsoniana, por exemplo, ou uma insuficiência cardíaca na área da cardiologia, né, para sair um pouquinho da neuro. Então, a tontura como apresentação de síndrome geriátrica seriam diversas fisiopatologias, como essas 4 mencionadas, combinando então em um sintoma tontura. Então vamos lá, como nós podemos diferenciar essas diversas apresentações, né? Em primeiro lugar, se o paciente tem uma alteração importante da marcha, com um risco aumentado de queda, então uma tontura vertiginosa, por mais grave que ela possa ser, ela muito raramente vai levar o paciente à queda. Eu me lembro uma das poucas vezes que eu vi um paciente cair por vertigem, na verdade foi por uma reação vagal secundária à náusea e vômito, que é uma característica importante da vertigem, sobretudo no subtipo periférico. Então, o mais importante inicialmente é separar o que é desequilíbrio do que é uma tontura vertiginosa, uma vertigem, né? E como é que nós separamos isso? Então, essa é a primeira questão, né? O paciente com uma vertigem do tipo periférico, ele não cai. Já o paciente com uma vertigem do tipo central, por característica, ele tem um risco aumentado de queda, frequentemente com uma lateropulsão sistemática para um dos lados, frequentemente quando envolve, né, cerebelo ou pedúnculo cerebelar. No verme cerebelar, então, classicamente em neurologia, nós sabemos que o paciente vai ter uma ataxia, mas sem uma tendência sistemática à lateropulsão. Então, eu gostaria de frisar, não apenas aquelas classificações nas tabelas clássicas que nós aprendemos, né? O nistagmo esgotável nas causas periféricas, inesgotável nas causas centrais, apenas de um subtipo, seja horizontal ou torsional nas causas periféricas, e mantendo apenas um tipo, incluindo o vertical, né? E os 2 outros nas causas centrais, mas sobretudo não só para o médico de um modo geral, mas inclusive para o neurologista, que frisar que a diferenciação mais importante na vertigem entre causa central e periférica é que na causa central o paciente vai ter um distúrbio importante de marcha com um risco muito aumentado de queda, né? Então, frequentemente o início pode ser agudo, inclusive como nas manifestações do AVC, ou pode ser um início insidioso, como nos tumores, ou ainda um subagudo, como nos quadros infecciosos. Muito bem, frequentemente aqui nós vamos ter outros sinais neurológicos de nervos cranianos em geral associados nas causas centrais de vertigem. Muito bem, então a manobra de Dixon-Haupick ou de Barani é de extrema importância na diferenciação entre as duas causas, né? Estando frequentemente de alta sensibilidade alterada nas causas periféricas. Muito bem, então se o diagnóstico é errado, se nós dermos, por exemplo, um derivado cinarizínico para uma causa desequilíbrio não vertiginosa, que é um erro muito comum, infelizmente,
mesmo por colegas neurologistas, o que é que vai acontecer? Nós podemos, se a causa for um parkinsonismo, nós podemos estar piorando o desequilíbrio do paciente. Eu me lembro de já ter recebido pacientes usando sinarizínicos há 20 anos e com parkinsonismo medicamentoso importante caindo. Então, na investigação dos parkinsonismo, não é aqui o momento ideal, não vou tecer comentários dos professores não terceiros sobre o diagnóstico diferencial das formas de parkinsonismo, mas basicamente desequilíbrio que não se altera com a postura, não melhora depois de 2, 3 minutos, não é uma hipotensão postural, tem um risco, uma tendência aumentada de queda, o paciente pode ter tido queda, mas isso vem se apresentando de forma mais insidiosa e não de forma aguda, como na vertigem de causa central. Já na hipotensão postural, o paciente refere classicamente quando ele fica de pé, então ele tonteia por alguns segundos, depois de 1, 2, 3 minutos, ele vai tendo uma melhora dos sintomas se for uma hipotensão postural menos grave. Nas hipotensões posturais mais graves, o paciente não melhora e refere que deitado ele não tem qualquer problema. Já o paciente com vertigem de origem periférica, deitado, se ele olha para um dos lados, ele tonteia, Então essa é uma diferenciação importante. Tonteia mais quando fica de pé, quando levanta da cama ou quando deita. Se não faz diferença alguma, então o paciente está realizando uma manobra semelhante à de Barani, então fica mais caracterizado uma causa periférica se ele tiver reproduzível então esse sintoma, a manobra de Dix-Hallpike. Se ocorre apenas quando ele fica de pé, mas não quando ele vai deitar, então isso é muito clássico de hipotensão postural, então convém aferir a pressão arterial do paciente deitado 2 vezes, sentado 2 vezes, 1 em 3 minutos e de pé 2 vezes, 1 em 3 minutos, colocar o paciente para caminhar. E tontura lightheadedness, então, muito comum nas depressões, não só no idoso. Eu já tive pacientes, como os professores também apresentaram, com 30 e poucos anos, apresentando-se com queixa de tontura e resolvendo completamente com tratamento antidepressivo. Claro que aí cabe uma anamnese detalhada para confirmar o sintoma subjetivo, ausência de sinais objetivos e a resposta óbvia ao tratamento sem fatores de confusão. E muitas vezes, como na doença de Parkinson, no diabetes, especialmente aqueles casos mais graves em uso de insulina, nós vamos ter uma desautonomia importante, causando hipotensão postural. O diabetes pode causar, por exemplo, um parkinsonismo microvascular. Se houver erro diagnóstico, o desequilíbrio foi interpretado como vertigem, causa periférica, por exemplo, um medicamento sinarizínico, por exemplo, pode piorar os sintomas, então tender sempre a preferir medicamentos antivertiginosos que não causem parkinsonismo, como a betaestina, por exemplo. Então muitas vezes nós vamos ter uma combinação de vários fatores. Então hipotensão postural, no Parkinson, no diabetes mais grave, nós vamos ter um parkinsonismo, seja na doença de Parkinson ou no parkinsonismo microvascular, no diabético, causando desequilíbrio. O diabetes pode causar disfunção vestibular, o paciente com Parkinson muito limitado também por descondicionamento labiríntico pode ter também uma causa sobreposta periférica e em ambas as situações também pode haver um componente de depressão vascular, mesmo ainda que microvascular, e no Parkinson a depressão pode inclusive anteceder os sintomas motores. Nós temos uma combinação das 4 causas de tontura, na verdade, sobretudo naqueles pacientes mais idosos, e todos esses fatores têm que ser manejados para que o resultado do tratamento seja o melhor possível. Muito obrigado. Então, encerrado o Congresso Mundial de Neurologia aqui em Dubai. Espero que eu possa estar trazendo para os colegas no Brasil um pouco do que foi comentado com base em achados científicos.